A denúncia que você vai ouvir agora é, sem dúvida, uma das mais graves já feitas no Brasil recente. Algo que ultrapassa todos os limites, que desafia a lógica e coloca em xeque a própria essência do Estado de Direito. Prepare-se, porque o que vou revelar aqui é simplesmente inimaginável. A escalada autoritária atingiu um novo patamar. A Polícia Federal investigou nada mais, nada menos que um ministro da Suprema Corte, André Mendonça. Isso mesmo, o ministro indicado como terrivelmente evangélico foi alvo de investigação por suposto envolvimento em uma trama golpista. Ontem você publicou no X que teria uma informação que poderia mudar rumos da justiça brasileira. Pode nos adiantar algo sobre isso? Claro que sim, claro que sim. O Brasil ainda não sabe, mas a Polícia Federal investigou André Mendonça. Exatamente isso. Agora, devemos saber, né? Precisamos saber, o Brasil quer saber. A Polícia Federal investigou André Mendonça por conta ou alguém mandou investigar o ministro André Mendonça? Isso é grave, você tem um ministro da Suprema Corte sendo investigado. Só para melhor recapitular para as pessoas o que está acontecendo. Quando eu ingresso na defesa do Felipe Martins, eu começo a me inteirar do caso, eu percebo que havia vários recursos da defesa do Felipe Martins sem análise. Então, a audiência do Felipe Martins se aproximando e com um monte de recursos pendentes, atacando pontos importantes de nulidade, pontos caros à defesa. O que eu faço? Eu faço mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional legítimo. Lembrando que o mandado de segurança e o habeas corpus são semelhantes. São remédios constitucionais a atacar nulidades, a garantir direito líquido e certo. O que acontece? Por que eu falo isso? Porque o STF anulou as condenações do Lula com base em um habeas corpus. Estratégia legítima da defesa. Eu uso praticamente o mesmo raciocínio. Faço o mandado de segurança e peço a suspensão da audiência, a suspensão do processo e a anulação do processo. Mas o que acontece? Era feriado. E eu já estava certo que esse meu mandado de segurança cairia para o Fachin, porque o Fachin estava de plantão. Então, eu faço esse mandado de segurança, não conheço o Fachin indicado pelo Lula, inclusive, mas pelo menos não seria o Alexandre de Moraes, que é manifestamente parcial a analisar qualquer pedido nesse caso. Todo mundo sabe disso, né? Quando a gente faz esse mandado de segurança, um recurso constitucional, né, ele cai para o André Mendonça. Por quê? Porque o Fachin assumiu a presidência, o Barroso sai de férias naquele dia, e ele cai para o André Mendonça. Perfeito. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro manda uma mensagem para o Jair. O mandado de segurança da defesa do Felipe Martins, que pode anular tudo, caiu para o André Mendonça. Uma forma de, né, comemorar que não estava com o Alexandre de Moraes. A Polícia Federal faz uma busca na casa do Bolsonaro e encontra essas mensagens no celular do Bolsonaro. Perfeito. Não são mensagens minhas, né? Mas ontem, no relatório, anteontem, né, foi na semana, no relatório final da Polícia Federal cita a mim. A Polícia Federal diz no relatório final que eu fiz um mandado de segurança a tumultuar o processo e subverter a ordem do julgamento numa tentativa de tirar, quase me chamando de golpista, quase dizendo numa tentativa golpista, de tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Pera lá, quando você contrata um advogado, você quer um advogado bom ou você quer um advogado ruim? Por que o Lula contratou o Zanin? Porque é um advogado bom, utilizou dos recursos, estratégia, mexeu o tabuleiro. Você quer contratar um advogado que seja um advogado bom, competente. Agora a Polícia Federal, quando tem acesso a essa mensagem, o que consta do relatório da Polícia Federal? Que investigaram para ver se o André Mendonça estava tendo relação comigo e com a família Bolsonaro a favorecer essa fraude processual, que na cabeça deles é ilegal. A favorecer esse tumulto, a quase participar da trama golpista. Gente, isso muda o rumo da justiça brasileira. Por quê? Esse processo escalou de um jeito, essa ditadura escalou de um jeito, que um ministro foi investigado para saberem se esse ministro iria favorecer a defesa, iria participar de alguma trama a prejudicar o processo. Veja, eu não cheguei a falar com o André Mendonça, mas se eu quisesse falar com ele, eu poderia. Eu não conheço o André Mendonça, nunca peguei na mão dele, tá? Acho que ele não sabe que eu existo. Se eu pedisse agenda com ele, ele seria obrigado a me receber. O Estatuto da Advocacia obriga, é direito do advogado ser recebido pelo juiz da causa. Mas ainda assim eu não o fiz. Então, a bomba que eu tinha a jogar é: a Polícia Federal investigou o ministro André Mendonça a apurar se o ministro André Mendonça está participando da trama golpista a tentar subverter a ordem do julgamento. Vejam aonde está chegando essa ditadura. Querem mandar recadinho para que eu recue, estão muito enganados. Eu vou usar aqui a frase do próprio Alexandre de Moraes: não vou recuar 1 milímetro. Né? Foi o próprio Alexandre de Moraes que disse isso, eu digo a mesma coisa. E mandaram um recadinho para o André Mendonça: se você conceder esse mandado de segurança do Chiquini, nós vamos dizer que você está participando da trama golpista. É uma ameaça ao André Mendonça. André Mendonça foi coagido, está sendo coagido no relatório final da Polícia Federal. Citaram o André Mendonça no relatório final como se ele conceder o meu mandado de segurança,
ele estará participando de uma articulação defensiva a tumultuar o processo e subverter o processo, praticamente ameaçando acusar André Mendonça de golpista, um ministro da Suprema Corte. Isso nunca aconteceu no Brasil. Você já tem no Brasil juiz sendo investigado, lembra? Um juiz que concedeu a liberdade lá em primeiro grau foi chamado na PF para ser ouvido. Agora a PF dizendo que investigou o André Mendonça. Advogado sendo chamado de golpista porque manejou um recurso dentro de um processo. Veja, não é uma entrevista que eu dei. Eles não estão fazendo referência a qualquer entrevista que eu dei. Eles estão fazendo referência a um recurso que eu protocolei na defesa de um cliente exigindo respeito às garantias dentro de um processo. Estão criminalizando a advocacia e um ministro do STF, que por sorteio, com ele caiu esse mandado de segurança. É mais do que um alerta. É um grito de socorro. O Brasil precisa saber que ministros estão sendo investigados sem ordem oficial. Advogados estão sendo tratados como criminosos por exercerem sua função e, pior, que todo esse processo está sendo manipulado para servir a um projeto de poder. Se esse jogo não for interrompido agora, amanhã pode ser tarde demais. Hoje foi André Mendonça, amanhã poderá ser qualquer outro. Hoje foi um advogado criminalizado, amanhã pode ser qualquer cidadão que se atreva a questionar o sistema. Este é o absurdo dos absurdos. A prova de que já não vivemos em um Estado democrático de direito, mas em um regime que usa a lei para perseguir, intimidar e esmagar seus opositores. E diante disso, só resta uma pergunta. O Brasil vai assistir calado?